Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus. Hebreus capítulo 2, irmãos. Hebreus capítulo 2, o versículo 1, irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 1, todos acharam? Glória a Jesus. Diz assim, irmãos: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então o autor aqui, irmãos, ele fala de coisas que nós temos ouvido. O que nós temos ouvido, irmãos? A palavra da verdade. O Novo Testamento, irmãos, o Evangelho. Quando falamos Evangelho, é o Novo Testamento. Por quê, irmãos? Porque a palavra veio através de Jesus, está lá nos Evangelhos, mas os apóstolos também foram usados pelo Espírito Santo e deixaram as cartas que nós temos aqui no Novo Testamento, e elas se completam, irmãos. A palavra da verdade está aqui. O Novo Testamento, a palavra falada por Jesus, que é a palavra vinda do Pai, a palavra falada pelos apóstolos, que também são as palavras vindas do Pai. E essa palavra, irmãos, faz com que cada um de nós persevere até o fim, vencendo as lutas, vencendo as dificuldades, vencendo os embates que nós deparamos a cada dia. E para tudo, nós vamos precisar dessa palavra, irmãos. Não importa a fase que você esteja passando, não importa a dificuldade que você esteja enfrentando ou a alegria que você esteja passando. Porque nos momentos de alegria, também nós precisamos da palavra. Porque senão nós nos perdemos em meio à alegria. Então precisamos da palavra em todo momento, irmãos. Em todo momento. E aí diz aqui, versículo 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Qual foi a palavra falada pelos anjos, irmãos? A lei. Lá no Antigo Testamento foi a palavra falada pelos anjos. Então os anjos receberam, os anjos passaram a palavra para Moisés, e Moisés passou para o povo. E o povo recebeu a palavra, não cumpriu a palavra e receberam a justa retribuição. Por que a justa retribuição? Porque o povo, a uma só boca, a uma só voz, disse: tudo isso faremos. E não fizeram, porque não tinham condições de fazer, irmãos. O cristão é diferente. O cristão, ele recebe a palavra da verdade e Jesus capacita ele para quê, irmãos? Para cumprir essa palavra. Prepara a cada dia, lava o cristão a cada dia, porque nós precisamos ser lavados, nós precisamos ser limpos, nós precisamos ser libertos todos os dias. Então, Jesus, ele vem dando uma palavra e preparando para quê? Para cumprir a palavra. Então, se lá a palavra falada pelos anjos foi passada aos homens ali, e a desobediência a ela recebeu a justa retribuição. Versículo 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então quer dizer, foi passada por Jesus e foi confirmada pelos apóstolos, por aqueles que com ele andaram, com ele estavam ali. Versículo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas, dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizestes pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo de teus pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não sujeitou, que não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe sejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então, através de Jesus, irmãos, veio a salvação. Então, quando Jesus se manifestou, quem olhava para Jesus, via nele, irmãos, alguma maravilha ali? Quem olhava para Jesus, via nele algo espetacular? Não. Ainda hoje, quando se olha para o Evangelho, quando se olha para o Novo Testamento, embora tenha os sinais, milagres, curas, as maravilhas que Jesus fez, que os apóstolos fizeram, ainda assim, quando se olha para Jesus e coloca a carne, coloca o homem natural ali, precisando de um Senhor, quando se olha para o Novo Testamento, ele é muito fraco para a humanidade. A humanidade quer algo mais, quer algo a mais, quer algo melhor, quer um Senhor ali que defenda com todas as forças, não importa as circunstâncias. Então a humanidade quer isso. A humanidade, quando olha para Jesus e vê Jesus manso, vê Jesus amoroso, vê Jesus justo, longe da corrupção, esse Jesus não serve.
Tem que se colocar algo a mais nesse Jesus. E a palavra da verdade não aceita isso, irmãos. A palavra da verdade, ela é pura, a palavra da verdade, ela é incorruptível, a palavra da verdade, ela deve permanecer para sempre. E a corrupção não permanece para sempre. Então, por isso que ele foi coroado de honra e de glória, mas os homens não viram ele dessa forma. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, morrendo. Ele venceu os principados e potestades, expôs eles publicamente, pendurado numa cruz, irmãos, como malfeitor, como maldito, como maldito. E aí hoje nós somos abençoados, irmãos, abençoados por essa palavra. Por isso que o autor aqui diz, devemos atentar com mais diligência. O que é diligência, irmãos? Com mais cuidado, estar mais atentos a tudo que nós temos ouvido, para que em momento algum nos desviemos dela. Então, se lá atrás, lá no Antigo Testamento foi dada uma palavra, irmãos, e os homens não conseguiram cumprir e se deram muito mal. Hoje, se não atentarmos para o Novo Testamento, estaremos na mesma situação. Porque aquele que cai da graça, ele vai para onde, irmãos? Vai para a lei. Não tem jeito, irmãos. É a lei e a graça. Ou eu estou na graça, debaixo da autoridade de Jesus, ou eu vou estar debaixo da autoridade da lei. E a autoridade da lei não adianta para nós. Versículo 10, ó. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Então, quem que santifica, irmãos? Jesus. Quem é santificado? Nós. Então nós somos santificados. Jesus é quem santifica. Tanto aquele que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Quem é esse um? O Pai. Então nós temos o mesmo Pai. E Jesus, a palavra diz aqui, que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. De irmãos. Com tudo que nós enfrentamos, com tudo que nós passamos, ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Então, irmãos, quando nós falamos da palavra da verdade, é uma preparação para cada um de nós, irmãos, todos os dias. Todos os dias nós somos preparados para enfrentar a guerra, para enfrentar a luta. E é uma luta constante em cada área de nossas vidas. O diabo, ele é sujo e ele arma cilada, irmãos. Ele arma cilada para derrubar os irmãos. E aí, quando nós deparamos com uma cilada, nós temos duas opções, irmãos. A primeira é estar revestido e vencer a cilada. Outra, se tropeçarmos na cilada, temos que nos acertar. Temos que nos acertar diante da palavra, temos que nos acertar diante de Deus, temos que seguir adiante, não podemos parar. Não podemos ficar prostrado, nós não temos esse direito. Nós somos preparados, irmãos, para a guerra, preparados para a batalha. Cada um de nós. Não podemos vacilar em momento algum, irmãos. Aqui em Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 16, irmãos. Aqui nós entendemos o porquê que nós temos que estar atento a tudo aquilo que nós temos ouvido, irmãos. Nós temos que estar atentos a tudo aquilo que nós temos ouvido. E aí vem a pergunta, o que nós temos ouvido, irmãos? Do que a palavra ela fala conosco constantemente? Tanto aqui como no Santa Rita, nas duas localidades é ministrada a palavra. E o que nós temos ouvido a respeito do que, irmãos? Primeiro, a respeito de salvação, a respeito de libertação, a respeito de revestimento, a respeito de batalha. Tudo isso, irmãos, a palavra ela vem nos instruindo a enfrentar a batalha. A palavra sempre vem nos instruindo a enfrentar o combate, o bom combate. O apóstolo Paulo tem o combate como bom combate. Mas ele foi chicoteado, mas ele foi preso, ele foi torturado, ele foi injustiçado muitas vezes. Mas em tudo isso ele tem como bom combate. É o bom combate, irmãos. Jesus, ele enfrentou o bom combate. Ele terminou na cruz. Quer dizer, os homens acharam que terminou lá, né? Mas não, ele terminou ao lado do Pai. Ele penetrou nos céus. Então, para os homens, acabou ali. Os homens, quando olhavam para Jesus, dando o último suspiro ali, para os homens acabou ali. E antes disso, os homens falavam assim, curou a tantos, cura-te a ti mesmo. Desce daí se você é filho de Deus. E achou que para ele estava acabado. Para ele não estava acabado, estava somente começando. O plano da salvação estava iniciando ali, irmãos. Iniciando ali a salvação para toda a humanidade. E nós temos que usufruir, irmãos, disso hoje, ainda hoje. Porque a eternidade é para nós todos. Nós temos que assumir o nosso papel, irmãos, como filhos de Deus, seguir adiante todos os dias. Aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim, ó. Digo, porém, andai em espírito,
e não cumprireis as concupiscências da carne. Quer dizer, as vontades da carne, porque a carne cobiça, luta contra o espírito, e o espírito luta, cobiça contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Os irmãos já pensaram nisso, irmãos? Isso aqui, irmãos, é muito importante para nós. É nós entendermos que em todo momento nós estamos numa batalha espiritual. Todos nós. Às vezes a gente olha assim e fala assim, o irmão está enfrentando uma batalha espiritual porque ele está para baixo, porque ele está enfrentando uma luta, então ele está enfrentando uma batalha espiritual. Irmãos, negativo. Ele está enfrentando uma batalha espiritual, mas eu também estou enfrentando uma batalha espiritual e cada um dos irmãos estão enfrentando uma batalha espiritual. Hoje o irmão Jefferson colocou um texto lá no grupo da igreja, do WhatsApp, sobre o perdão, né, irmãos? E aí, irmãos, é interessante, por quê? Porque eu pergunto para os irmãos, para você conseguir perdoar alguém, você está enfrentando uma batalha espiritual ou não, irmãos? Está enfrentando uma batalha espiritual. O perdão, irmãos, é o mandamento de Jesus. É um mandamento, não é um pedido. Não é um conselho. Não é um conselho que ele deu, olha, perdoa para que eu fique contente com você, para que eu fique mais contente. Perdoa para você ter galardão no céu. Não é isso, irmãos. É obrigação do cristão é perdoar. Só que quando você deve perdoar, você depara com uma situação em que você deve perdoar, o perdão é instantâneo por quê? Porque vem do entendimento, você entende que é uma obrigação perdoar. Porém, quando você fala, está perdoado, ali você começa uma batalha espiritual. Você vai ter que vencer essa batalha. Então você está declarando uma guerra. Contra quem, irmãos? Contra a pessoa? Contra o diabo. Quando você depara com uma situação em que você deve perdoar, ali você de pronto fala assim, eu perdoo, porque Jesus me perdoou. É uma obrigação minha. Porém, a partir de agora, eu entendo que eu vou enfrentar uma batalha. E eu tenho que vencer essa batalha. Aquele que errou, ele também não enfrenta uma batalha? Por quê, irmãos? Porque se ele está no mundo, a pessoa no mundo ela erra, mas ela está na mão do diabo, não é assim? As pessoas no mundo estão na mão do diabo. Se ela errar contra você, você vai perdoar ela. Pronto. E às vezes é mais fácil perdoar uma pessoa do mundo, porque a pessoa do mundo você não tem expectativa sobre ela. Mas perdoar um irmão é muito mais difícil, por quê? Porque você tem uma expectativa sobre aquele irmão e é uma expectativa grande. Por quê? Porque aquele irmão é filho de Deus. Então o filho de Deus ele não deve errar. Isso a gente já tem no nosso inconsciente. O filho de Deus não pode errar. E quando ele erra, aí a luta que você enfrenta para perdoar é maior. Mas tem que ser enfrentada. Tem que ser enfrentada, uma luta. Aquele que errou, ele enfrenta uma luta também. Por quê? Porque ele tem que se acertar. Porque o mundo não se acerta, mas o cristão tem que se acertar. Então, a luta é dos dois lados. Então, irmãos, a luta é para todos. Não tem jeito. A luta é para todos. Por exemplo, quando você é muito elogiado. Vamos supor que você é um irmão e você é muito elogiado por todos. Você enfrenta uma batalha espiritual por isso ou não, irmãos? Sim, você enfrenta uma batalha espiritual. E eu digo que essa batalha espiritual, de repente, é a maior de todas. Por quê? Porque se você vacilar nessa batalha espiritual, você cai. Porque você adquire uma autoconfiança. Você começa a confiar em você mesmo. De tanto elogio que você recebe, de tanta bajulação sobre você, se você não tomar cuidado, você acredita nisso. Isso é uma batalha. Você tem que enfrentar essa batalha. E você tem que se colocar diante de Deus para enfrentar essa batalha. E a melhor coisa, né, irmãos, é pedir para que isso se acabe, né? Pedir para que isso se acabe. Porque é uma batalha grande. Então a batalha, irmãos, é para todos, de todas as formas. Quando você erra, você enfrenta uma batalha porque você tem que se acertar, você tem que se arrepender. E quando alguém erra contra você, você tem que perdoar. E aí você enfrenta a batalha para vencer isso daí. Porque o diabo vai batalhar contra você. Porque quando você fala assim, eu devo perdoar, eu vou perdoar. Aí o diabo fala, não, você não precisa perdoar. Você está certo, você não precisa perdoar. Não é assim? Olha o que a palavra diz. Versículo 17. Porque a carne... Quando fala carne aqui, irmãos, o que é carne, irmãos? São os sentimentos, são as paixões, são os desejos, são as emoções. É tudo, irmãos, tudo. Tudo que envolve o eu. Tudo que envolve o eu. O eu é terrível. E o espírito é o que, irmãos? É aquilo que vem de Deus. É o Espírito Santo, irmãos, lutando para nos ajudar. Então, diz aqui no versículo 17, porque a carne cobiça, quer dizer, luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, quando você quer fazer o bem, o mal está te afligindo ali para você não fazer o bem. E quando você quer pender para o mal, o Espírito Santo ele fala com você. Ele fala com você para quê? Para que você venha recobrar a consciência, para que você venha recobrar o entendimento, irmãos. Então há uma batalha, há uma guerra em cada um de nós, todo o instante, em todos os momentos.
das nossas vidas. E aí diz aqui, ó, versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Então aqui vem mostrando, irmãos, as obras da carne, aonde os nossos desejos, aonde a vontade própria, aonde as paixões nos levam. Para onde que nos leva tudo isso? Para onde que nos leva a autoconfiança? Para onde nos leva os desejos? Para onde nos leva o amor segundo o mundo? Nos leva para onde? Vem dizendo aqui, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de quem, irmãos? O reino de Deus. Então, quando o autor de Hebreus fala assim, ó, estejam mais atentos a tudo aquilo que vocês têm ouvido e nunca se afastem disso. É para quê, irmãos? Para lutarmos contra isso. É para que o Espírito ele venha prevalecer em nossas vidas e nós nos livremos de todas essas coisas e passemos a apresentar fruto do Espírito, irmãos. Então, nós temos condições em todos os momentos de apresentar as obras da carne, que vai envergonhar o Evangelho, que vai expor a minha fé, ou então o fruto do Espírito, que nós vamos ver logo à frente, que é o que vai declarar a minha fé em Jesus, vai declarar a minha firmeza em Jesus. E aí, irmãos, e aí assim, ó, todas essas obras aqui, ó, todas essas obras levam a pessoa para onde, irmãos? Para a morte, é para o abismo, conduz a pessoa para o abismo. O diabo ele vai lutar, ele vai investir contra a minha vida para me colocar nessa situação, vai investir contra a vida dos irmãos para colocar nessa situação. A vontade dele é essa para todos nós, irmãos, sem acepção de pessoas, ele não tem. Então ele quer que todos nós sigamos para o caminho da perdição, irmãos. E aí vem dizendo aqui, ó, versículo 22, mas o fruto do Espírito é, aí vem dizendo aqui, ó, caridade, né, amor, né, irmãos? Mas é qualquer amor, irmãos? É qualquer caridade? Não, a caridade está lá em 1 Coríntios capítulo 13, vem definindo ali o que é o amor, né, o amor. Então a caridade faz parte do fruto do Espírito. Aqui vem dizendo, né, irmãos, de algumas coisas aqui que compõem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, irmãos, se nós apresentarmos esse fruto do Espírito, se nós lutarmos por isso, em nossas vidas for manifesto a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, a bondade, fé, mansidão, temperança, irmãos. O que é temperança, irmãos? É o domínio próprio. O que é domínio próprio, irmãos? Nós, como cristãos, nós conhecendo a palavra da verdade, tendo o Espírito Santo, a palavra fala que hoje nós temos a mente de Cristo, irmãos. A mente de Cristo. Então nós podemos tropeçar? Sim. Nós podemos nos embaraçar? Sim. Devemos? Não, não devemos. Mas podemos. Quando acontecer, o que nós temos que fazer, irmãos? Seguir adiante. Temos que ter domínio próprio. O diabo ele vai investir contra nossas vidas, mas nós temos que pôr um limite para ele, irmãos. Chega uma hora que o entendimento tem que falar mais alto e estabelecermos o limite. A partir daqui, não mais. A partir daqui, acabou. Acabou. Porque nós temos esse poder, nós temos essa autoridade, irmãos. Essa autoridade ela vem através da palavra, através do Espírito Santo em nossas vidas. E nós não podemos ter medo disso. Não podemos desconfiar disso daí, irmãos. Isso é uma receita exata, irmãos. Se Jesus, ele preparou cada um de nós para enfrentar o maligno, e ele deixa bem claro isso aqui, irmãos, através da sua palavra, através da vida dos apóstolos. Ele disse que se nós padecermos com ele também nós vamos ser glorificados. E nessa batalha espiritual, nós padecemos com ele em todo momento, irmãos. Porque nós padecemos é por ser cristão. Pense nisso. Pense que muitos dos problemas que você tem, você está enfrentando esse problema porque você é cristão. Porque se você fosse do mundo, você não estaria mais com ele, talvez. Talvez você estaria com um problema maior, mas estaria feliz com aquele problema maior, estaria contente e estaria mostrando boa aparência para o mundo todo com um problema maior do que aquele que você está enfrentando. Mas o problema que você está enfrentando, embora ele pode ser pequeno, você sofre demais com ele. Por quê? Porque você é cristão. Porque você deve uma satisfação. Você deve expressar a imagem de Cristo. E isso faz com que você sofra. Sofra e sofra mesmo. Porque se você falar, se você estivesse no mundo, e eu vou citar um exemplo bem bobo, tá, irmãos? Se você estivesse no mundo e você falasse um palavrão para alguém, você ia ficar chateado com isso, irmãos? Você falou um palavrão para alguém. Você teve motivo para falar, então você falou. Pronto, acabou. Agora, você sendo cristão, na hora do desespero ali, você foi tomado ali de
numa situação terrível ali, e você solta um palavrão. Aí você sai daquele lugar. Irmãos, aquilo vai começar a te constranger de um jeito, e você vai pensar assim, o que vão pensar de mim? Meu Deus, por que eu fui falar aquilo? Como que saiu aquilo? Já fazia 10 anos que eu não falava um palavrão, e naquele momento escapou aquilo ali, e eu amaldiçoei a pessoa. Eu não podia ter feito aquilo. Quanta gente que viu aquilo. Aquilo vai fazer você sofrer demais, irmãos. Você vai padecer com aquilo. Por quê? Porque você é cristão. Porque se você não fosse, você vai ter que se acertar diante daquilo. Enquanto você não se acertar diante daquilo, você não vai ficar em paz. Então, são as lutas que o cristão enfrenta. Isso aí é só um detalhe, tá, irmãos? É muita situação que a gente depara todos os dias. Muitas situações. Então, aí diz aqui, ó, versículo 22, né? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, como que o cristão deve se comportar, irmãos? E os que são de Cristo crucificaram a carne. Olha só, irmãos. O que é crucificar a carne? É dizer para a carne, acabou para você. Acabou para você. Você me conduziu, ó, até aqui. A partir daqui não tem mais como, eu sou cristão. Eu sou filho de Deus. Então você crucifica. Crucificar é matar ela, irmãos. É matar ela. E aí os irmãos podem perguntar para mim, pô, mas você tem poder de matar a sua carne? É lógico que não, irmãos. Nenhum de nós temos. Eu não tenho o poder de nada. Eu não tenho o poder de vencer a mínima das coisas, irmãos. Os irmãos não têm poder de vencer a mínima das coisas. O que vier contra nós, se depender de nós mesmos, nós estamos perdidos. Nós confiamos no poder de Deus. Nós confiamos na graça. Nós confiamos na misericórdia de Deus. Nós confiamos no Espírito Santo que está em nós. Então, se Jesus fala, crucifica a carne, é Jesus que está falando, não sou eu. Não são os irmãos que estão falando, é Jesus, crucifica a carne. Se ele está falando crucifica a carne, irmãos, eu posso crucificar com toda a confiança. Com toda a confiança eu posso crucificar ela e confiar que ele vai me sustentar para eu poder manter isso daí e seguir adiante, confessando o seu nome. Né? Versículo 24, né? Ó. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E aí, com certeza, irmãos, com certeza, a igreja ela passa por tudo isso, né, irmãos? A igreja ela passa por tudo isso. Jesus, ele prepara, irmãos, cada um de nós para vivermos como irmãos. Cada um de nós. Então a palavra que nós temos ouvido, ela vem ensinando sobre todas as coisas. Para quê? Para vivermos em comunhão. Para vencermos todas as coisas juntos. E naquele dia, irmãos, quando Jesus vier, ele não vai vir buscar somente a mim, ele não vai vir buscar somente alguns dos irmãos, ele vai vir buscar a sua igreja, irmãos. Então naquele dia, quem quer ser salvo para a eternidade com Cristo, quem quer ir para a eternidade com Cristo, tem que estar como igreja. E estar como igreja, irmãos, não é fácil. Viver como igreja não é fácil. Viver em comunhão não é simples. Não é simples. Porque muitas vezes a gente fala assim, temos que perdoar uns aos outros. E realmente, nós temos que perdoar uns aos outros em todo momento. Irmãos, aquele que errou, ele precisa ser perdoado? Precisa. E aquele que deve perdoar, ele precisa também ser perdoado? Também precisa, irmãos. Porque você concorda comigo que nesse processo de perdoar, nesse processo de se acertar, nesse processo de confessar Jesus, nesse processo de pertencer à família de Deus, até aquele que deve perdoar, ele tem também que ser perdoado, porque ele pode errar. Então o perdão é para todos. O perdão, aquele que errou deve receber um perdão, aquele que deve perdoar, ele tem que perdoar sim, isso é um mandamento de Deus, e se ele errar em algum momento, ele tem que ser perdoado também. Mas muitas vezes não é assim que se vê, irmãos. Muitas vezes se divide a questão em duas partes, uma parte errada e uma parte certa. A parte certa tem que perdoar. Irmãos, a parte certa é Jesus. Jesus é a parte certa. A igreja de Cristo, ela é perfeita, irmãos. Porque a igreja de Cristo, ela está debaixo de uma palavra. Nós somos imperfeitos, por quê? Porque nós temos uma carne. Nós enfrentamos uma batalha espiritual. E como eu disse no começo, aquele que deve perdoar, ele enfrenta uma batalha espiritual. E nessa batalha espiritual, ele vai precisar do perdão também. E assim, irmãos, é a nossa vida inteira. A nossa vida inteira é assim. Muitas vezes a pessoa pensa assim, né? Ah, eu estou no fundo do poço, né? Eu vejo muito isso, né, irmãos? Ah, eu cheguei no fundo do poço. Irmãos, o fundo do poço é o melhor lugar para quem quer se erguer. O fundo do poço é o melhor lugar para quem quer subir, porque não tem mais para onde descer, irmãos. Agora a preocupação é somente em subir. A pessoa, ela foca no quê, irmãos? Ela foca em subir. Ela foca em sair daquele buraco. Quando você está descendo,
quando você está descendo, você não se preocupa muito em subir. Você está preocupado com a queda. E se você se preocupar com a queda, você não vê solução, irmãos, você não vê um escape. Mas quando você chega no fundo do poço, você não está mais preocupado com a queda, porque já acabou isso. Você já passou por essa fase de cair. Agora você tem que se levantar. A rejeição. A rejeição. Irmãos, o melhor momento para você mostrar fruto é na rejeição. Porque na rejeição, ninguém tem expectativa nenhuma sobre você. É o momento que você tem de mostrar que você é sincero diante de Deus, que você é sincero diante dos irmãos, que você é sincero diante da palavra. É na rejeição, porque ninguém espera nada, e aí o Espírito Santo se manifesta em você, e você começa a manifestar fruto de Espírito aqui, ó, e o negócio vai. Então, em tudo, nós devemos dar graça. Nós não podemos, irmãos, nos prostrar diante da dificuldade, diante do inimigo, diante de nada disso, diante de sentimentos. Tudo isso tem que ser vencido. Nós, como família, irmãos, nós temos que vencer todas as coisas. Como família, nós temos que lutar, nós temos que enfrentar um único inimigo, irmãos. O único inimigo de todos, só tem um inimigo de todos nós. E o inimigo de todos nós, ele tem um nome, irmãos. Ele se manifestou lá no Antigo Testamento como Deus, como Senhor. E ele tem os anjos que trabalham com ele, que são os anjos caídos, demônios. E esses demônios ele investe contra a igreja de Cristo. Ele perseguiu Jesus, ainda menino, ainda criança, ele perseguiu Jesus. E até que Jesus foi para a cruz, foi perseguido. Hoje ele persegue a igreja de Cristo. A igreja de Cristo somos nós. Então nós temos que estar muito atento, irmãos, com aquilo que nós temos recebido. Estar muito atento à palavra da verdade. A palavra da verdade ela vem nos instruindo, irmãos, nos instruindo em tudo. E como eu disse, a palavra da verdade é uma receita exata, irmãos, para quem quer vencer. Você olha para a palavra e você fala assim, isso não vai dar certo, se eu me comportar assim não vai dar certo. Não, se comporta como a palavra diz que dá certo. Porque nós temos um Senhor sobre ela, um Senhor que garante isso, irmãos. É um Senhor que ele venceu a morte, ele venceu o pecado, irmãos. Ele venceu o mundo. E se ele está dizendo, faça dessa forma, irmãos, quem somos nós para falar, não vai dar certo? Não vai dar certo? Lógico que vai dar certo, é certeza que vai dar certo. Jesus, aqui em Mateus capítulo 5, irmãos. Melhor, Mateus capítulo 6. Cinco mesmo. Mateus capítulo 5, versículo 48, irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 48. Aqui Jesus ele vai dar uma instrução, né, irmãos? Ele dá uma instrução aqui. E aí ele diz aqui, ó, no versículo 48. Todos acharam? Diz assim, ó, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E aí vem a pergunta, né, irmãos? Quem consegue ser perfeito? Eu não sou perfeito, os irmãos não são perfeitos, mas como que nós devemos fazer para ser perfeito, irmãos? Ele está dizendo, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ser perfeito, irmãos, é você buscar a cumprir os mandamentos dele. Quando ele dá uma ordem, quando ele fala, faça dessa forma, e você busca fazer, e você luta por isso, você é uma pessoa perfeita, irmãos. Perfeita diante de quem, irmãos? Diante dele. Diante dele. Os demônios não têm poder sobre sua vida. Os demônios não vão poder abalar a sua fé. Você é uma pessoa que tem fé e você vai seguir adiante. E aí os mandamentos de Jesus, aí diz aqui, ó. Por exemplo aqui, né, ó. Versículo 38, né? Mateus capítulo 5, versículo 38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. O que é isso daqui, irmãos? Isso aqui para a carne é uma maravilha, irmãos. Para a carne, para o homem natural, que tem desejos, paixões, que tem sentimentos, isso aqui é uma maravilha, olho por olho, dente por dente. Então se a pessoa te faz o mal, você pode fazer o mal contra ela e está tudo certo, irmãos. Está tudo certo. A pessoa te deu um chute, você dá um mais forte, né? Está tudo certo. Sem problema nenhum. A minha avó dizia assim, né? Quem pode mais chora menos. Não é assim? É o que a minha avó falava quando eu era pequeno. Aí chegava, por exemplo, né? Chegava a criança chorando lá porque a outra criança bateu. Aí ela falava assim, quem pode mais chora menos, né? E consolava nisso daí, né? Então a pessoa ia procurar poder mais, né? Para chorar menos. Mas aqui o Senhor, do Antigo Testamento, o Senhor a quem nós servimos antigamente, ele diz, é aquele que é nosso inimigo hoje, irmãos, aquele que luta contra nossas vidas, ele diz assim, olho por olho, dente por dente. Aí Jesus fala, ouviste o que foi dito lá atrás, olho por olho, dente por dente. Aí diz aqui, ó, versículo 39, eu porém vos digo, que não resistais ao mal,
Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que você vai chegar um bêbado e drogado, e do nada ele vai te dar um tapa no lado esquerdo e você vai oferecer a outra face para ele. Não é isso não, irmãos. Ele vai bater de um lado, você vai assim, bate desse outro agora. Não é isso, irmãos. Mas é o que nós praticamos constantemente. As pessoas, elas erram e você confia. E aí, aí quem olha fala assim, como você pode confiar? A pessoa já errou e você confia nela. Não pode ser assim. E a pessoa, ela luta para que você venha desconfiar, porque você já se deu mal uma vez. E por que você está confiando? Por que você está confiando, irmãos? Porque você tem o amor de Cristo em você. Porque você evita o suspeitar mal, você evita ter restrição, para o amor que você tem. Então você confia, você dá outra face. E muitas vezes a pessoa se arrepende, a pessoa segue adiante, e muitas vezes não, muitas vezes ela vai bater na outra face mesmo. E está tudo certo, irmãos. Está tudo certo, é o mandamento de Jesus. E ninguém vai para o inferno por isso. Ninguém vai para o inferno, ninguém vai para o lago de fogo por dar outra face. Pelo contrário, irmãos, você vai glorificar Deus nessa parte. Então é o mandamento dele. E aí diz aqui, versículo 40. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Quer dizer, não faça questão. Você pode perder alguma coisa, mas não faça questão. Você não está perdendo o mais importante, que é o reino de Deus, irmãos, que é a salvação, que é a liberdade que Jesus deu. Versículo 43, versículo 42, dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Aqui, irmãos, isso aqui é muito interessante também, irmãos, porque, irmãos, você pode emprestar aquilo que você não tem? Você pode dar aquilo que você não tem? Então, só uma dica para os irmãos, tá? O cartão de crédito, você não tem, tá? O cartão é seu, mas aquele limite não é seu. Aquele limite, se você emprestar para alguém e essa pessoa não pagar, você vai ter que pagar. Então, você está dando aquilo que você não tem. Você está dando o que é dos outros. Então, você não é obrigado a emprestar cartão de crédito. É só um exemplo, tá, irmãos? Você não é obrigado. Você não é obrigado a emprestar o seu carro para qualquer um. Porque se a pessoa bater o seu carro, você vai ter que arrumar. Se a pessoa tomar uma multa com o seu carro, você vai ter que pagar. Se alguém roubar aquele carro, você vai ter que comprar outro. Então, uma coisa é você ter ali, e a pessoa vem, ela tem uma necessidade, e você vai lá e dá para ela. Você supre a necessidade dela. Você está dando aquilo que você tem. Tranquilo, irmãos. O que você não tem, não se sente na obrigação, porque a palavra diz que você não tem que se desviar daquele que te pede emprestado. E aí diz aqui, versículo 43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê, irmãos? Para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer o seguinte, que se Jesus quisesse, ele tinha acabado com tudo quando ele veio. Se ele quisesse, ele falou, eu tinha pedido, e o Pai tinha enviado 12 legiões de anjos e tinha me livrado desse momento, mas eu não quero. Então Jesus, ele estabeleceu a sua igreja nesse mundo, nós vivemos nesse mundo, junto com os filhos do maligno, no mundo, e vai chegar o dia que ele vai vir buscar os seus. E quando ele vier buscar os seus, ele vai separar um do outro. E os bons, os que forem dele, ele vai levar para junto. E os que forem filhos do inimigo, vai para o lago de fogo junto com o inimigo. Mas o sol nasce para todos. O sol nasce para os filhos de Deus, nasce para os injustos, para os filhos do maligno. O sol, irmãos, a chuva cai para todos. O sol nasce para todos. Por quê, irmãos? Porque aquele que é filho do maligno hoje, ele pode ser filho de Deus amanhã. Nós não sabemos. Nós, quando olhamos para as pessoas, nós não enxergamos além daquilo que nossos olhos veem, irmãos. Às vezes temos um discernimento a mais ali, falando, essa pessoa aí, ela tem uma grande chance de se converter. Muitas vezes caímos do cavalo, porque a pessoa não se converte. E muita gente fala assim, esse aí não vai se converter nunca. E se converte. A gente vê isso constantemente. E a gente vê a pessoa e fala assim, não, esse ou essa está firme. E daqui a pouco não está. Então a gente não tem a noção. Quem sabe é Deus. Então, por isso que nós devemos perdoar a todos, devemos amar a todos, devemos ter esperança, irmãos, em todos. E aí diz aqui, versículo 46. Pois se amardes somente os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então tem o porquê dele falar isso, né, irmãos? Que temos que ser perfeitos. Nós somos perfeitos quando cumprimos a sua palavra.
Quando nós buscamos por essas coisas. Quando nós seguimos por isso, irmãos. Isso é muito importante para nós. Isso se torna um exercício em nossas vidas, irmãos. A gente passa a não fazer questão de coisas vãs, de coisas pequenas. Nós passamos a pensar nas coisas maiores. Podemos perder coisas pequenas desse mundo? Podemos. Para muitos são coisas grandes. Por exemplo, um desaforo para irmãos, um desaforo para é a morte. Para outros, para Jesus, um desaforo para Jesus. O que era, irmãos? Ele tirava de letra. Para o apóstolo Paulo, um desaforo para o apóstolo Paulo. Ele tirava de letra. Por quê? Porque andava segundo o Espírito. Mas e para aquele que anda segundo a carne? Um desaforo, o que é, irmãos? Uma afronta, o que é? Uma decepção, o que é? Uma decepção é terrível, irmãos. Numa decepção, brota muitos sentimentos. Muitos sentimentos. E você tem que lutar contra os sentimentos. Porque se você não lutar contra os sentimentos, a conta vai para quem? Para quem que sobra a conta, irmãos? No fim das contas, para quem que sobra a conta? Para quem que sobra a conta da afronta? Para quem que sobra a conta da decepção? Para quem que sobra a conta de tudo, irmãos? A conta sobra para Jesus. Muitos podem falar assim, a conta sobra para o pastor Silvio. Não, estão enganados, irmãos. Aparentemente é. Parece que a conta sobra para mim, mas não. A conta sobra para Jesus. Porque o que é massacrada, o que é afrontada, o que é desmerecida é a igreja de Cristo, irmãos. É a igreja de Cristo. Eu sou apenas o operador Vitor, o operador Denis, nós somos apenas ministros. Somos apenas aqueles que louvam, que pregam. Mas as consequências é para a igreja. A conta sobra para Jesus. E as pessoas, elas se vão e falam assim, eu estou com Jesus. Mentira, irmãos. Mentira. Mentira. É engano isso aí. Não é não. Não é não. A pessoa, ela se vai e não está com Jesus. Jesus não está nisso. Jesus está no acerto. Jesus está quando se cumpre a palavra dele. E temos que buscar por isso cada dia. Um pouquinho mais à frente, Colossenses, irmãos. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Diz assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida, irmãos, não está aqui. Nós não somos dono das nossas vidas. A nossa vida é espiritual. A nossa vida está com Deus lá em Cristo, irmãos. Está escondida com Cristo. Então, por isso que nós temos que olhar para Jesus. Por isso que a palavra fala que nós temos que buscar as coisas do alto, porque o nosso alimento, ele vem do alto. A nossa salvação, ela vem do alto. A nossa esperança é de lá, irmãos. É lá. A nossa esperança não pode estar aqui. E aí diz aqui, ó, versículo 4, ó, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí vem dizendo aqui das obras da carne, né? Ó, a prostituição, impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que está lá em Efésios capítulo 2, irmãos. Então nós éramos por natureza filhos da ira, antigamente, né, irmãos? Nós éramos filhos da desobediência. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. E aí diz aqui, ó, versículo 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora, despojai de tudo, também de tudo, quer dizer, larga de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quem que nos criou, irmãos? Jesus. Então a nossa vivência nesse mundo tem que manifestar a imagem de Jesus. Isso é uma luta ou não é, irmãos? É uma batalha espiritual ou não é? É uma batalha espiritual. Então para cada um de nós, irmãos, manifestar a imagem de Jesus é uma batalha para todos nós. Não importa a condição que nós estamos, não importa o problema que nós estamos enfrentando, não importa a alegria que nós estamos vivendo, não importa a situação que estamos, nós temos que manifestar a imagem de Jesus.
Muitas vezes é mais fácil você manifestar a imagem de Jesus passando por uma luta, porque é na fraqueza que o poder dele é aperfeiçoado, do que no momento, irmãos, de alegria, onde você está feliz com as coisas dessa vida, você está radiante, acha que está bem com Deus, e ali você está servindo ao diabo, irmãos. Acontece muito disso, muito disso. Então o apóstolo Paulo ele disse, né, que ele se alegrava na fraqueza. Aí ele tinha a fraqueza. O que era a fraqueza? Nas injúrias, nas perseguições, nas necessidades. Então todas as lutas que nós enfrentamos é fraqueza para a nossa carne. Quer dizer, enfraquece a nossa carne. E aí o Espírito, irmãos, ele tem o poder de se manifestar nisso daí. Mas temos que buscar, né? Com sinceridade. Com sinceridade. Versículo 11, né? Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaros, citas, servos ou livres, mas Cristo é tudo em todos. Quando fala servos ou livres, não é servo do pecado e livre do pecado não, irmãos. É servo lá na escravidão, lá segundo o mundo, segundo os homens lá, que tinham os escravos, né, irmãos? Então tinham os senhores. Então não importa se você era senhor, se você é escravo, em Cristo você é livre. E aí diz aqui, ó, versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas do que, irmãos? De misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Aqui está falando da igreja de Cristo, irmãos. Nossa, aqui está falando de nós, cada um de nós, como igreja. Nós, como igreja, nós temos que nos comportar assim, ó, nos revestir de entranhas de misericórdias, né, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Versículo 14, ó. E sobre tudo isso, aí vem a questão. Aqui é a questão. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, de amor, que é o vínculo da perfeição. Então o amor é o vínculo da perfeição. O que é ser perfeito, irmãos? É cumprir a palavra de Jesus. Quem que precisa cumprir a palavra de Jesus, irmãos? É o que errou? Ou o que deve perdoar? Ou que deve exercer misericórdia? O que está de pé? Ou que toma uma tropeção? Quem que deve cumprir a palavra de Jesus? Todos. Todos. Para que o corpo seja perfeito. Para que exista, e existe um vínculo. O vínculo é o que une, irmãos. O que é o vínculo da perfeição? É a caridade. E aí sim, nós temos que ir lá em Coríntios capítulo 13 e ver o que é a caridade. Aí nós vamos entender como que um corpo consegue seguir adiante, como que os irmãos conseguem seguir adiante, todos de pé, todos lutando, todos batalhando. E nós vamos ver, mas vamos terminar aqui, ó. Versículo 14. E sobre tudo isso revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fosse chamados em um corpo, domine em vossos corações. E sede o quê, irmãos? Agradecidos. Irmão, quem que tem que ser agradecido? É um, é outro, é quem? Todos. Todos devem ser agradecidos. Ah, eu estou passando por uma situação difícil. Tem que ser o quê, irmãos? Agradecido. O que é ser agradecido, irmãos? É ser grato. É falar, Senhor, obrigado por me ajudar. Embora muitas vezes pareça, irmãos, que a ajuda não está vindo. Você olha e você só vê dificuldade. Você olha e só vê abismo. Mas, irmão, se você é filho de Deus, se você está seguindo adiante, a ajuda está vindo. Você está recebendo ajuda. Mas temos que ser agradecidos. Para quê? Para ter a paz do alto, irmãos. Versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Isso aqui, irmãos, aqui que está a dificuldade muitas vezes. Porque é a mesma coisa, irmãos, numa família onde tem pai, a mãe e os filhos. Não tem aquele filho, irmãos, não tem aquele filho que recebe mais bronca? Tem, não tem, irmãos? E por conta disso, ele é menos amado, irmãos? Lógico que não. Mas porque o cuidado do pai e da mãe é sobre todos. É lógico que aquele que precisa de mais bronca vai receber mais bronca. Aquele que precisa menos vai receber menos, mas o amor é sobre todos. Mas aí imagine se o filho só olhar para a bronca. Ah, eu só recebo bronca, só recebo bronca. Ali no momento ele pode até falar isso, mas quando ele crescer, ele vai entender isso daí. Ele vai entender os perigos que ele enfrentava e que o pai e a mãe sempre teve do lado dele. E nós, irmãos, nós somos homens e mulheres gerados por uma palavra que é pura e verdadeira. E nós temos que entender isso daí. Quando a palavra fala que nós temos, ó, versículo 16, ó, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, com toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-os uns aos outros. Então, o papel também dos irmãos, além de perdoar, é admoestar. Além de perdoar, é chamar atenção. Além de perdoar, é corrigir, é encaminhar
pela palavra ao caminho. A função daquele que recebe o perdão é receber o perdão, mas é se acertar, é seguir adiante. E existe uma expectativa em cima de tudo isso, irmãos. Existe uma expectativa sobre aquele que deve perdoar, existe uma expectativa sobre aquele que deve se acertar. E a família de Deus, ela passa por tudo isso. E tem que passar perseverando, tem que passar lutando, tem que passar enfrentando. Então, aí diz aqui, ó, versículo 17, ó. Vou ler de novo 16, né? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, com toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos finalizar lá em 1 Coríntios capítulo 13, irmãos. Aqui vai falando sobre a caridade. Eu vou ler do versículo 4 em diante, irmãos. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Aqui vai falar da caridade, do amor. E aqui o apóstolo Paulo, irmãos, pelo Espírito Santo, ele procura chegar perto, de como é a caridade de Deus, não é, irmãos? A caridade que nós temos que ter. É lógico que não se tem como medir a caridade de Deus, mas tem como você citar aqui, e ele cita pelo Espírito Santo, algumas coisas que compõem essa caridade, irmãos, que não pode faltar. Então é lógico que a caridade de Deus é muito superior a tudo que nós pensarmos, imaginarmos, mas não pode faltar isso daqui. Tem que ter isso daqui. Se não tiver isso daqui, está errado. Eu acredito que vai ter muito mais coisas boas. Mas o Espírito Santo nos dá isso aqui, ó. E aí o versículo 4 diz, ó, a caridade, ela é o quê, irmãos? Sofredora. Irmãos, quem que está disposto a sofrer por Jesus? Você quer ter o amor de Deus sobre a sua vida? Então você vai ter que amar também. E para você amar, você vai sofrer. Para você receber o amor, você vai sofrer. Então nós vamos sofrer, irmãos. A caridade, ela é sofredora. Quer dizer, ela suporta o sofrimento. É benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece, irmãos. Então a soberba, ela não pode dominar. Se querer brotar uma soberba, tem que ser mortificado, irmãos. A soberba não faz parte da caridade. A soberba, ela é contra a caridade de Deus. As pessoas no mundo, elas amam, mas as pessoas são soberbas. Com soberba, ela consegue dizer que ama. Está errado, irmãos. Então, ó, não se soberbece. Versículo 5. Não se porta com indecência. Irmãos, a caridade, nunca ninguém vai poder se portar com indecência e colocar o amor de Deus ali. E justificar como sendo o amor de Deus. Eu estou amando. Não, não é isso. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Irmãos, buscar os próprios interesses é do ser humano isso aí. Isso é do homem natural. As pessoas, elas sempre buscam o interesse próprio. É aquilo que convém para ela. Então, diante de uma situação, diante de uma crise, diante de um embate, a pessoa, o homem natural, ele sempre vai ver aquilo que beneficia ele. Como que eu faço para me dar bem diante disso? Então eu vou fazer assim. E aí coloca o amor em cima daquilo. Ah, eu fiz por amor. Ah, eu fiz porque eu quis fazer o bem. Mas existe ali, às vezes, uma indecência, existe ali maus olhos, a pessoa está vendo o lado dela, e aí ela se comporta dessa forma, vendo o lado dela. Não é dessa forma, não pode ter isso. Versículo 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, irmãos. Então não pode haver injustiça diante do amor de Deus. Quando você for manifestar o amor de Deus, você tem que olhar para a situação e ver se você não está promovendo a injustiça. Se você estiver promovendo a injustiça, isso aí não é o amor de Deus. Está errado. Tem que folgar com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, irmãos. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, porque uma hora vai ser aniquilada. Aquele que tem o dom de profecia, uma hora vai acabar. Isso aí não vai precisar mais profetizar nada. Vai acabar. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Ah, eu falo em línguas. Pode falar em língua de todas as nações. Vai chegar uma hora que não vai precisar falar mais nada. Mais nada. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será o quê, irmãos?
aniquilado. Então vai chegar uma hora que aquele que é perfeito vai se manifestar em glória. E aí aquele que é em parte, irmãos, vai ser aniquilado. Aí eu pergunto para os irmãos, nós somos em parte? Não, nós somos perfeitos. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma palavra que é perfeita. Nós estamos debaixo de uma autoridade, de um Deus que é perfeito. E quando eu estou diante dele com sinceridade, eu busco fazer aquilo que ele me manda fazer, eu sou perfeito. Eu não sou em parte. Porque naquele dia, aquele que é em parte vai ser aniquilado, irmãos. Muitos me dirão naquele dia, né? Senhor, Senhor, está lá em Mateus 7. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome. Profetizamos. Vai ser aniquilado. Não fizemos muitas maravilhas. E ele vai dizer, eu não conheço vocês. Apartai de mim, vós que praticais as próprias vontades. Então nós não praticamos as próprias vontades. Nós praticamos a vontade de Deus. Por isso nós somos considerados como perfeitos. Naquele dia nós não vamos ser encontrados como aqueles que são em parte. Versículo 11, ó. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Irmãos, antes todos nós éramos meninos. Nós andávamos por sentimentos, andávamos por paixões, sensações, por vontade própria, andávamos segundo o curso do mundo. O nosso pai era espetacular para a carne, porque ele apoiava as obras da carne e depois massacrava cada um de nós, não é assim, irmãos? Hoje não. Hoje nós não somos mais meninos, hoje nós somos adultos. Hoje nós temos a mente de Cristo, hoje nós temos a possibilidade, irmãos, de crescer a cada dia. Não importa a luta, não importa a batalha, nós temos que crescer. Não importa a crise que nós estamos enfrentando, nós temos que vencer. Não importa o combate, qual seja, irmãos, não importa. O inimigo é o mesmo inimigo meu é o de vocês. E o mesmo inimigo de cada um de vocês é o meu também. Então ele é o que opera para que cada um de nós venha cair, irmãos. Só que ele já está caído, né, irmãos? O fim dele já é certo. E o nosso também, irmãos. Em nome de Jesus. E vamos lutar a cada dia, perseverar, irmãos, na doutrina de Cristo, porque a vitória é certa. Não é, irmãos? Se grandes são as lutas, grandes são as batalhas, sabemos que grande também é a vitória. Porque, irmãos, é como dizia um irmão, né? Ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto, né, irmãos? Não é assim? Então, se as pedradas vêm, irmãos, pode ter certeza que é porque tem fruto, porque senão não vinha pedrada. Então temos que nos alegrar em tudo. Vamos orar, agradecer a Jesus?